Oi pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo, onde a gente começou no último vídeo a ter um entendimento de comportamento social, né? Comportamento social olhando sempre para o comportamento do indivíduo em relação ao ambiente social, é isso que vai definir a forma de análise do comportamento, é olhar para o comportamento do indivíduo submetido a um controle social, tá? Então a gente vai começar a olhar para essas relações de controle, aonde a contingência ao qual o meu comportamento é função engloba outros indivíduos, né? Essa ideia de meu comportamento socialmente determinado, ou seja, as contingências que regulam o meu comportamento terem como elementos dessa composição outros indivíduos. A gente discutiu isso no último vídeo. Então a gente vai dar continuidade a essa lógica. E dentro dessa ideia, o Skinner faz uma espécie de crescendo em termos de complexidade, de número de indivíduos envolvidos dentro dessas contingências, dentro o grau de coesão e de organização desses indivíduos enquanto elementos de contingência. Então a gente vai ver nesse vídeo a ideia de controle pessoal, que é como o Skinner chama. Eu gosto mais da ideia de controle interpessoal, porque passa um pouco mais a noção de controle mútuo. Eu acho mais interessante, que é basicamente a forma como o analista do comportamento pensa essa relação social. Ele vai pensar essa relação como uma relação mútua de controle. Isso vai ficar mais claro ao longo das nossas discussões, tá? Esse vídeo, ele é um vídeo que vai, acredito eu, um pouco mais curto do que os outros. Eu só vou ter essa certeza na hora que esse vídeo acabar, tá? Mas vocês já conseguem ter uma noção. Vocês sabem quanto é que o tempo do vídeo durou. Eu ainda não sei. Tá. Então, como eu estava falando, pensar o comportamento social é pensar em contingências intercruzadas, a contingência de um indivíduo tendo como elementos fenômenos, eventos que compõem a contingência de um outro organismo e vice-versa. Tá? Quando você está pensando em controle pessoal, eu estou pensando então a relação 1 para 1 de um indivíduo em relação ao outro. A gente vai ver depois o controle grupal, que envolve um número maior de indivíduos. Depois a gente vai ver as agências de controle, as instituições controladoras, que aí envolve normalmente um número ainda maior de indivíduos. Eu, particularmente, quando Skinner escreve sobre o controle pessoal, lá no capítulo 20 do livro Ciência e Comportamento Humano, ele começa com um parágrafo que eu gosto muito, então eu vou ler, tá? Esse parágrafo aqui para a gente poder pensar ele um pouquinho. Ele fala o seguinte: observemos um episódio social do ponto de vista de um dos seus participantes. Vimos que A pode gerar variáveis importantes que afetam o comportamento de B. A mudança em B pode não ter um efeito de retorno sobre A. Por exemplo, B pode olhar a vitrine de uma loja porque vê A fazendo isso e, não obstante, A poderá não ser afetado pela ação de B. Então eu andando pelo shopping, vejo alguém olhando para a vitrine, paro e vejo junto. Meu comportamento foi afetado pelo comportamento dessa primeira pessoa que já estava olhando, mas não necessariamente o comportamento dessa pessoa tem algum... o meu comportamento de alguma forma a afeta, tá? Pode até ser que sim, mas não necessariamente. Geralmente, entretanto, como em muitos dos exemplos já analisados, a alteração resultante do comportamento de B tem um efeito sobre A. No importante caso a ser considerado agora, o efeito é do reforço. A comporta-se de uma maneira que altera o comportamento de B por causa das consequências que o comportamento de B tem para A. Então, A se comporta de uma dada maneira
supondo que o comportamento de B seja reforçador, então A se comporta de uma dada maneira, aumentando a probabilidade de B voltar a se comportar de uma forma que se configure como disponibilização de reforço para A. Tá? Isso é muito semelhante ao exemplo que a gente usou no último vídeo do homem pré-histórico pescando e o outro auxiliando nessa pescaria. O comportamento de ambos diz de um aumentando a probabilidade do comportamento do outro voltar a ocorrer. Tá? Quando aquele que está olhando para o rio, ou melhor, quando aquele que está jogando a lança fica sob controle daquele que está olhando para o rio, e ao ficar sob controle aumenta a probabilidade de eu pegar o peixe, eu passo então a ter o meu comportamento de ficar sob controle do comportamento do outro reforçado. Se esse outro regula o comportamento dele em função de consequências reforçadoras disponibilizadas para o outro, porque regulou o comportamento dele está sendo reforçado. Como assim? Se esse outro, ao apresentar um dado comportamento que aumente a chance de eu pegar o peixe, e quando eu pego o peixe eu divido com ele, eu tenho então o comportamento que ele está executando, seja ele qual for, acenar o braço porque ele está vendo um peixe ou qualquer coisa do tipo. Quando ele faz isso e eu entrego o peixe para ele, esse comportamento que ele está fazendo está sendo reforçado. Tem aí uma relação social instituída, já estabelecida. Tá? Dizemos em linguagem comum que A está deliberadamente controlando B. Isso não significa que A necessariamente pode identificar a causa ou efeito de sua ação. Quando um bebê chora para chamar a atenção da mãe, gera um estímulo aversivo que cessa quando a mãe o atende. O bebê está chorando, estímulo aversivo para a mãe. A mãe atende a condição, resolve a condição aversiva do bebê, seja fome, seja ele está suja, o choro para. Então o comportamento de chorar foi reforçado por aquilo que a mãe fez, e aquilo que a mãe fez foi reforçado pela eliminação do choro. Relação de controle mútuo, aquilo que eu estava falando para vocês no início do vídeo, por isso controle interpessoal, que para mim faz mais sentido. Tá? Então, percebam, eu estou olhando para o comportamento de um indivíduo e de outro indivíduo a partir da relação entre eles, mas mantendo a ideia de relações de contingência reforçadoras, que é a noção que eu uso para explicar o comportamento lá no laboratório. Então percebam a generalidade do conceito. Ah, beleza. Isso aqui no decorrer do livro, então, ele vai começar a apontar falando o seguinte: olha, poder de exercer controle sobre outros indivíduos, quase todos nós temos. Eu vou falar o homem rico controla aquele que tem no dinheiro um evento reforçador. Uma pessoa bonita controla outra que tem na beleza um evento reforçador. Tá? Então, todo indivíduo tem possibilidade de exercer algum grau de controle, porque detém poder de controle sobre alguma determinada variável ambiental que exerce controle sobre o comportamento de alguém. Tá? Só que você vai virar e falar o seguinte: olha, só que esse controle é razoavelmente fraco. Tá? Esse deter poder de controle, essas variáveis muito evidentes controladoras, dinheiro, grande beleza, ele dá o exemplo do bandido com a arma na minha testa, tá? Essas grandes variáveis
Nem todos nós temos, tá? Poder de controle sobre isso para exercer um poder mais amplo e vasto, tá? Por outro lado, quando a gente está falando de controle interpessoal, nós estamos falando de algum grau de proximidade entre indivíduos. Então, ele está falando que o fato de eu ter proximidade com outro indivíduo aumenta a chance de eu identificar variáveis particulares naquele indivíduo que sejam importantes para ele. Tá? Eu sei que determinados tipos de brincadeira são mais reforçadores para as minhas filhas. Em função disso, eu posso colocar o brincar com esse tipo de brincadeira contingente a comportamentos que para mim sejam reforçadores. É nessa ideia, então, que o Skinner está falando em controle deliberado interpessoal, na relação interpessoal. Tá? Então, eu não detenho poder sobre grandes variáveis, porque eu não sou lá dos caras mais ricos. Bonito! Brincadeira. Mas, então, a gente não detém esse poder de controle sobre mega variáveis. Tá? Mas, por outro lado, em algumas relações que envolvem sujeitos aos quais eu me exponho com alguma frequência, familiar, pai, mãe, esposa, minhas filhas, amigos próximos, alunos em alguma medida, professores, colegas de trabalho em alguma medida, eu tenho alguma proximidade. Isso me permite ficar sob controle discriminativo de variáveis importantes no controle do comportamento do outro e com isso manipular. Tá? Essa proximidade então empodera o indivíduo em possibilidade de controle. Tá? Então, dentro dessa lógica, o Skinner fala: olha, nós podemos exercer controle manipulando eventos reforçadores, podemos exercer controle manipulando estimulações aversivas e eliminando a estimulação aversiva quando o sujeito apresenta um comportamento adequado. Tá? Eu posso, por exemplo, reforçar minha filha porque ela, sei lá, fez a tarefa da escola. Então eu vou lá e, sei lá, ela tem acesso ao celular para jogar os joguinhos dela, eu brinco com ela, uma série de eventos que eu torno contingentes ao comportamento que eu considero adequado. Tá? Eu posso, por outro lado, aumentar a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer, criando uma condição aversiva, tá? Que só é suprimida quando ela apresenta um comportamento adequado. Eu ameaço minha filha, é lógico que eu não faço isso, tá? É só exemplo. Então, eu ameaço minha filha e suprimo a ameaça quando ela faz a tarefa de casa. Tá? Eu posso exercer controle manipulando consequências aversivas, ou seja, punindo. Quando ela faz alguma outra coisa que não as tarefas de casa, eu puno o comportamento, seja positivamente, tá? Dou uma bronca, seja negativamente, retirando horários de disponibilidade ao celular, ou a televisão, ou um brinquedo, ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então, esses três, eu reforço o comportamento adequado via reforço positivo, eu crio uma condição aversiva para reforçar negativamente esse comportamento e eu posso tornar contingente a um dado comportamento consequências aversivas. Tá? Eu posso descrever contingências. Se você meter o dedo na tomada, você toma um choque. Eu estou descrevendo uma relação de contingência. Dado um determinado comportamento, eu estou explicitando qual é a consequência. Se você não fizer a sua tarefa, você está de castigo hoje.
eu estou descrevendo uma contingência. Tá? Se você fizer a tua tarefa, eu compro aquele brinquedo que você tanto queria. Tá? Podemos manipular, o esquema vai falar, podemos manipular privações e saciações. Tá? Se a minha presença é reforçadora para alguém, eu posso manipular a privação dessa minha presença e tornar, então, a minha presença ainda mais reforçadora e, com isso, torná-la reforço para determinados comportamentos. Da mesma forma, posso trabalhar com a ideia de saciação. Tá? Posso manipular condições emocionais. Tá? Criando condições emocionais. Pai e mãe é mestre para criar condições de culpa. Eu tinha um professor de psicanálise que falava que se tem uma coisa que pai e mãe era bom, é justamente gerar culpa. Ele usava um exemplo que eu achava fantástico. A mãe ou o pai, a mãe já é psicanálise, né? Brincadeira, psicanalistas. Mas a mãe leva de presente para casa para o menino uma camisa azul e uma camisa verde. No outro dia de manhã, o menino, querendo agradar a mãe, usa a camisa verde. Na hora que ela olha, ela vira para ele e fala: você não gostou da azul? Ela está criando uma condição emocional, qualquer que seja. E com isso, tornando determinado comportamento mais ou menos provável. Comportamentos com probabilidade num contexto emocional mais provável. Tá. Skinner vai discutir, por exemplo, ainda o uso de drogas. Então eu posso embebedar alguém. Está em voga. A gente pode embebedar alguém e como forma de aumentar a probabilidade desse indivíduo se comportar de dada forma. Lembrando que isso é crime. Mas não deixa de ser uma estratégia de controle comportamental da relação de um para o outro. Beleza, então isso que ele vai passar em revista essas estratégias controladoras de comportamento. Dê uma olhada no texto, ele gasta um tempinho explicando cada uma dessas. Olhem, é interessante todo esse exercício do Skinner. E ele termina o capítulo discutindo o fato de que algumas pessoas rejeitam a ideia de controle pessoal. Mas aí essa discussão é uma discussão que retoma a noção de uma falta de compreensão da ideia de controle, onde se assume que controle basicamente é controle coercitivo, controle aversivo, e por isso os indivíduos são contra. Lá no livro, eu acho que eu falei isso um pouquinho para vocês nessas aulas para trás, no livro Mito da Liberdade, o Skinner vai discutir a porrada que se toma quando se fala em controle comportamental, por aquilo que ele vai chamar de indivíduos que lutam pela liberdade. Ele vai falar: olha, vocês são quem mais ganham ao compreender a noção de controle. Então ele vai fazer toda uma discussão mostrando que essas objeções ao controle pessoal não fazem lá muito sentido. Mas o que é importante entender do controle pessoal? É entender justamente essa ideia onde eu tenho um indivíduo e outro, um tendo poder de controle sobre o comportamento do outro, mas lembrando que a relação é mútua. A gente vai discutir, por exemplo, quando a gente for entrar nas agências de controle, eu vou falar muito disso no controle econômico, na relação patrão-empregado. O patrão exerce controle sobre o empregado, entregando dinheiro como forma de consequenciar comportamento.
no sentido inverso, o comportamento de entregar dinheiro é reforçado pelo trabalho executado. Então perceba, controle mútuo. Um reforça o comportamento de um, do outro, e o outro reforça o comportamento do um. É lógico que a relação aí é desigual em termos sociais, patrão-empregado, tá? Na medida em que eles partem de condições distintas, mas em termos comportamentais, você tem sim uma relação de controle mútuo envolvida aí, tá? Então beleza, pessoas, como eu falei, esse vídeo é bem mais curtinho do que os outros. Para a semana que vem nós vamos discutir... antes da semana, eu vou colocar lá no Google Classroom como é que vai funcionar a aula da semana que vem. Mas a próxima discussão, controle pelo grupo. Beleza? É isso, pessoas. Ficamos por aqui. Até a próxima.